galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, se segurem nas cadeiras, porque hoje o assunto é seríssimo, sem nenhuma brincadeira. No dia de ontem, a Veja soltou uma longa nota sobre a história dos grampos, mas agora não diz respeito ao Marcos Duval, e sim a outros personagens, e não se passa em dezembro. Mas uma história que começa em setembro do ano passado, onde, para provar isto, a Veja apresenta um áudio do dia 14 de setembro de 2022, e a Veja ainda fez uma movimentação no dia 1º de novembro, onde eles haviam registrado em cartório que existia um plano, etc e tudo mais, por mais que fosse estranho e espantoso e difícil de acreditar. E além disso, tem mais algumas informações bem complicadas. A gente já vai abrir o vídeo comentando sobre isso, passo a passo. Quero mostrar algumas coisas, fazer algumas pontuações. Tem mais algumas informações extras que inclusive envolve conversar com um funcionário da TIM que teria gravado aí o cara. Teria até o hacker da Lava Jato no meio da confusão. Enfim, não quero adiantar, já falei muita coisa. Ainda nesse primeiro tema, eu quero falar com vocês sobre algumas coisas que a oposição está pensando, diz respeito ao Comitê de Ética, né, onde os senadores podem ser caçados, senadores da oposição, algumas movimentações que a turma do Dilma ainda está pensando aí em torno dos atos antidemocráticos e mais algumas coisinhas, mas enfim. Depois eu quero falar com vocês sobre economia e sobre o PT, então não tem como ter coisa boa envolvida. Quero começar falando sobre as questões que envolvem o Banco Central. O Dilma falou muito ao longo do dia de ontem e a imprensa tá começando a ficar bastante preocupada mesmo. Eu acho que sua Mônica Bergamo deu aquela passada de pano. E depois falarmos da questão do BNDES. E aí tem muito mais coisa pra gente falar, e não é aquela feijão com arroz básico, não. América Latina, ajudar os amigos, Venezuela, tem muito mais coisa. O discurso do mercadante tem que prestar atenção. E tem uma movimentação de uma empresa especial que eu quero comentar com vocês, mas não vou adiantar nada. E o último tema, se der tempo, a gente comenta algumas coisas ainda ligadas à América Latina. E uma coisa que estava no vídeo ontem, que foi a crítica que o embaixador da União Europeia falou aí do Dilma, mas não deu tempo. Mas enfim, vamos começar. E vejam só, assunto sério mesmo para valer. No dia de ontem, a Veja soltou essa nota. E digo para vocês, sem querer criar nenhum alarde nem nada, mas já falando, eu acho que isso daqui tem um potencial grande de crescer e essa confusão aumentar. Se o que a Veja está apresentando, tudo que ela está apresentando, for do jeito que ela está apresentando, meu amigo, é problema. E as últimas coisas que aconteceram que eu falei pra vocês, ó, gente, acho que isso aqui vai dar problema. Infelizmente, eu tava certo e o problema começou a crescer. E vejam só. Quem soltou a nota foi o Reinaldo Turolo Júnior, no dia de ontem, ao 12h51. E começa assim, ó. Em setembro de 2022, 3 meses antes de Jair Bolsonaro, o ex-deputado Daniel Silveira se reunirem com o Marcos Duval para propor um plano, né, que é a história do grampo. Ao que tudo indica, a semente para isso foi plantada em setembro de 2022, da trama de grampeamento ilegal do magistrado. A trama não teria começado com Daniel Silveira, mas antes disso, já em setembro. O objetivo seria flagrar o ministro em qualquer diálogo que pudesse pôr em xeque sua imparcialidade como juiz, etc., e causar uma confusão. E a partir disso, segundo aí a turma da Veja, invalidar as eleições. Como mostrou a Veja em agosto do ano passado, no dia 10 daquele mês, Bolsonaro recebeu no Palácio da Alvorada, fora da agenda oficial, o hacker Walter Delgatti Neto, que ficou famoso com a Vaza Jato. Em seguida, o rapaz esteve no Ministério da Defesa. A aproximação entre Delgatti e Bolsonaro foi intermediada pela deputada Carla Zambelli. Na época, a Veja postou algumas notas, ela até deixaram alguns hiperlinks, que você consegue ver as notas anteriores. Tem uma nota que a Veja captura o Delgatti saindo do seu hotel, entrando no carro, mostrando para ele tá indo, etc, tudo mais, para justificar que ele teria se encontrado com o Bolsonaro, teria ido do PL e mais algumas coisas. Mas enfim, né? É a Carla Zambelli, que era então uma das aliadas mais próximas do presidente. Na ocasião, Delgatti, Bolsonaro e Zambelli conversaram na Alvorada sobre supostas fragilidades técnicas das urnas. Na primeira quinzena de setembro, Delgatti teria sido acionado por Zambelli para uma nova conversa que,
como ele descobriria em seguida, seria com o próprio presidente. Aqui começa a surgir uma história bem similar à do Marcos Duval. Um deputado, em tese próximo a Bolsonaro, convida uma terceira pessoa para um papo super importante. Abre aspas. Eu a encontrei, a Zambelli, e ela levou um celular. Abriu o celular novo, colocou um chip, aí ela cadastrou o chip e o Bolsonaro telefonou no chip. Foi por chamada normal, relatou o Delgatti. Um relato. Não apresentou um áudio sobre Bolsonaro. Na conversa, Bolsonaro teria proposto a Delgatti que ele assumisse a autoria de um grampeamento ilegal de Moraes que, mais cedo ou mais tarde, viria a público. Abre aspas. Eles precisam de alguém para apresentar os grampos e depois eles garantiriam que limpam a barra, confidenciou. A ideia era clara, usar o hacker para reeditar uma espécie de vaza-jato, célebre vazamento, né, dos diálogos, da Força Tarefa, da Lava Jato. Nos relatos que fez, o Delgatti se referiu ao então presidente como 01. Ele, Bolsonaro, falou, a sua missão é assumir isso daqui, só porque depois o resto é com nós. Eu falei, beleza. Aí ele falou, e depois disso você tem o céu. Confira o vídeo abaixo. E aí a Veja disponibiliza esse vídeo, e elas colocam como se fosse do dia 14 de setembro, que tem o áudio do então Walter Delgatti Neto. Ah, o ministro. Não, pô. O 01, pô. Ah, o 01? Caraca. Ó. Depois eu vejo uma forma de explicar, mas o que vai acontecer agora, eu vou te dar uma adiantada, é que eles conseguiram grampear o Alexandre de Moraes. Você tá brincando, cara. É sério. E vai dar uma merda gigantesca, porque eles só podem apresentar isso com eleição. Tipo, constitucionalmente falando, não podem. Só que aí eles precisam de alguém para apresentar e depois ele garantir que limpa a barra, sabe? Entendi. Não, mas veja. É isso que aconteceu. Eles conseguiram grampear, agora eles conseguiram grampear e pegaram alguma coisa grave? Pegado. Você viu o que é? Não, mas ele contou por cima e ele falou comigo, chegou a esse ponto e ele falou, a sua missão é assumir isso daqui, só. Puta. Porque depois o resto é do nosso. Eu falei, beleza. Aí ele falou, e depois disso você tem o céu. Essa é a versão. O Delgatti não apresenta nada. Isso, em tese, teria ocorrido em setembro do ano passado. Grampos. Na época, eles já teriam grampeado e já teriam algum material. Eles precisavam... Essa pessoa, se eles já tinham grampeado, para que eles precisam do hacker da Vaza Jato? Que aí, o que ele está falando é que ele soltaria, porque constitucionalmente eles não poderiam revelar o conteúdo do grampo. Aí teria que replicar uma Vaza Jato. Essa é a teoria, né? É a tese por trás dessa confusão. Mas vamos continuar. Na suposta conversa com o hacker, Bolsonaro teria dito que já haviam conseguido interceptar mensagens internas trocadas entre os ministros e servidores da Justiça, nas quais o magistrado estaria discorrendo sobre a suposta vulnerabilidade, as confusões durante o pleito. Esse ponto deveria ser explorado na imprensa para alegar a suspeição do ministro e tirá-lo da condução do processo eleitoral. O hacker topou de imediato a oferta e ficou de prontidão, aguardando novos contatos do núcleo duro do bolsonarismo para tratar do assunto. À mesma época, enquanto não chegava a ele novas informações, o Delgatti procurou um funcionário da operadora TIM, ofereceu a ele dinheiro para que ajudasse no grampeamento ilegal do ministro, fornecendo um chip com o mesmo número utilizado pelo ministro. Para fazer o quê? Você colocar o chip no celular, aí você tentar ter um acesso, WhatsApp, Telegram, etc. Você recebe o SMS, né, e você instala no seu celular. Então você teria como ler as mensagens. A conversa entre o hacker e o funcionário da TIM foi gravada sem o conhecimento de Delgatti. A Veja não apresentou esse áudio. Se esse áudio aparecer, é mais uma peça
nessa confusão. E aí, segundo o jornalista da Veja, nessa conversa, o hacker insinuou ao interlocutor que havia mais pessoas por trás dessa operação que resultaria em um crime. O funcionário da TIM não aceitou participar da trama. Então teria que ver que gravação é essa, teria que ver se realmente isso aconteceu. Essa conversa tá toda muito estranha. Tem algumas coisas que na minha cabeça tá estranho. Não tá encaixando. Porque tudo isso daí tá assim, é uma coisa que tá vindo atrás da outra. O Delgatti falou isso daí tudo. A Veja solta essa nota inicialmente ontem. Vem mais coisa por aí. O Delgatti tem alguma troca de mensagens dele com algum deputado próximo a Bolsonaro, com Bolsonaro. Mas a narrativa dele se encaixa, assim, muito bonitinha nessa trama inteira. Só que aí tem outro ponto. Em 26 de setembro, 26 de setembro, ou seja, muito antes aí da tal história do Daniel Silveira, do Marcos Duval, que seria lá em dezembro, ao tomar conhecimento do plano envolvendo o hacker e o Palácio do Planalto, a reportagem da Veja registrou no primeiro ofício de notas e protesto de Brasília, acho que eu falei 1º de novembro, né? Na verdade, 26 de setembro, me atrapalhei no início do vídeo, mas enfim. Ou seja, no dia 26 de setembro, eles registraram em cartório um documento que narrava a suposta articulação para grampear um ministro e fazer o hacker assumir a autoria do crime. E aí, gente, olha só. Eu nunca ouvi falar disso. Nunca ouvi falar. Não tenho conhecidos que trabalham aí em grandes jornais da grande imprensa, coisa, uma pessoa ou outra, mas com que eu perguntei, falou, cara, eu nunca vi isso. O que é que isso significa? Eu não sei. Às vezes o cara falou, cara, ele ouviu o áudio. Aí ele falou, vou registrar isso aqui em cartório, porque vai que lá na frente aconteça alguma coisa, ou não sei. Se a Veja realmente tiver registrado em cartório, bonitinho, uma história, olha só, que o hacker contou pra gente, que ia grampear, que o pessoal tava tentando, que é fulano, ciclano, beltrano e tudo mais. Juridicamente, não podem falar que tem um batom na cueca, mostra que Bolsonaro realmente fez isso. Agora, politicamente, você tem um fato realmente que acaba por conturbar, né, o cenário que a gente está vivendo hoje. Embora grave, não havia provas sobre a história para tornar o caso público. Réu na justiça, por roubar a mensagem da Lava Jato, Delgatti é comumente descrito pelos investigadores como um mitômano, exagerando muitas vezes nas histórias e nas relações com poderosos. No entanto, fatos novos ocorridos no último mês dão uma nova dimensão ao caso. E que fatos são esses? A história do Marcos Duval, que saiu na semana passada, né? Na quinta-feira, dia 2. E aí no final ele diz, após o caso vir a público, Delgatti comentou com interlocutores que viu no relato do senador a continuação do plano iniciado em setembro. Outro episódio também mostra que o hacker esteve todo o tempo a serviço do bolsonarismo golpista. No início de janeiro deste ano, veículos de imprensa noticiaram que alguém entrou no sistema do CNJ. E aí a matéria narra o que vai acontecer, os casos, não vou relembrar os casos. Quem quiser dar uma pausa, dá uma lida. Aí depois continua narrando o que foi aconteceu, né, quando entraram nos sistemas do CNJ. Aí lá na frente, a matéria fala que o Delgatti contou a pessoas próximas sobre como efetuou o hackeamento. E a matéria fica assim meio aberta, fica sem deixar claro se foi o Delgatti que hackeou o CNJ ou não. Ou se está falando de outro hackeamento. Fiquem aberto. Será que é do CNJ que está falando? Foi o Delgatti? Ele está assumindo que foi ele? Porque a matéria diz que a invasão, contudo, foi descoberta a tempo e está sendo investigada pelo CNJ e pela Polícia Federal. Delgatti contou a pessoas próximas sobre como efetuou o hackeamento. Tá? Qual hackeamento? Esse do CNJ? Não quero bater o martelo porque tá assim, meio aberto. Não sei. A polícia sabe que é ele. Tá estranho. Sua aliada, Carla Zambelli, também teria mencionado o episódio com seu entorno. Procurado por Veja, Delgatti disse que não vai comentar o episódio da invasão do CNJ. Também eu achei estranho, né? Como é que eles sabem que a Zambelli comentou sobre isso? Na semana passada, Moraes determinou que a Polícia Federal investigue relatos feitos pelos Marcos Duval sobre a ideia do grampo legal com possíveis envolvimento de Bolsonaro. Diante das novas revelações sobre o suposto plano ilegal, é provável que o hacker da Vaza Jato também seja chamado a jogar mais luzes sobre a Operação Aloprada. Talvez até a própria Zambelli para prestar depoimento.
Procurados por Veja para comentar a Operação Hacker, Bolsonaro não foi localizado e Zambelli não retornou os pedidos de entrevista. Aqui está uma postagem que a Zambelli colocou em suas redes no dia 10 de agosto de 2022. Vila Jim, Ribeirão Preto e Convenções, com as malas na mão, um homem que hackeou 200 autoridades, entre ministros do Executivo e do Judiciário brasileiro. Muita gente deve realmente ficar de cabelo em pé depois desse encontro fortuito. Em breve, novidades. Parabéns, Zambelli. Parabéns aí. Parabéns. Conseguiu se meter em mais uma confusão. Olha as confusões, pessoal, que a gente tem que lidar. Mais uma vez, quando eu tava achando, não, agora as coisas no Brasil vão dar uma acalmada, vamos voltar a falar do que está acontecendo aí, do desgoverno, dar um foco maior, tentar dar organizado na oposição. Uma história que já é conturbada, a história do Marcos Duval, agora ganha um novo sabor. O que isso daí pode contribuir para um caso e ter assim, um peso jurídico, devemos ter algum esclarecimento nos próximos dias. Agora, tem que ver o que é que a Veja registrou em cartório, o que é que a Veja registrou em setembro do ano passado, dia 26. Tem que ver o que consta nesse áudio da TIM, onde o Walter Delgado queria um chip. E tem que ver também se esse áudio que foi apresentado é do dia 14 de setembro. Tem que saber também se o Delgado tem algum tipo de mensagem. Aí talvez agora você até entenda porque no caso do Marcos Duval, segundo um dos seus relatos, né, Bolsonaro teria ficado calado. E segundo até o relato que Bolsonaro passou para a imprensa, falou, pô, vai que eu tô sendo gravado. Olha a quantidade de maluco que levam, sabe, para conversar. Meu Deus do céu. Eu acho que eu vou apelidar de direita tabajara. Essa direita tabajara tá difícil, viu? Tá difícil. Tá difícil. Aí veja. Pega esse caso. Pega os episódios recentes de algumas pessoas aí na direita que não conseguem entender que não são mais ativistas e sim deputados. Eles agora possuem um mandato. Existe o tal decoro. Por mais que ele possa emitir opiniões sobre as coisas, existe um decoro, existe um jeito correto, né? Deputado não é humorista. Tô falando do caso da Globeleza. O campo de batalha. O governo quer transformar o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado numa frente para tentar combater o discurso extremista na casa e enquadrar senadores alinhados à extrema-direita. Balela. Não tem isso de combater discurso. Eles querem eliminar a oposição. Recém-conduzido ao comando do Senado, óbvio, né? O Pacheco já foi avisado que para o governo é importante alguém da base no comando da comissão. Viu, Pacheco? Um dos nossos. Pra gente perseguir. Senadores da base pretendem procurar seus adversários, né, entre aspas, como o PSDB. Adversário não tem nada. Adversários que não são aliados à extrema-direita para tentar estabelecer um pacto democrático. Vamos perseguir, né, a turma da direita. A ideia é que, ao contrário do que tradicionalmente ocorre no Congresso, onde funciona basicamente com órgão figurativo, o Conselho de Ética, que pode aplicar punições aos parlamentares e até iniciar o processo de cassação de seus mandatos, atue efetivamente. O primeiro teste será como a comissão vai cuidar do caso do senador Marcos Duval, que, ao que tudo indica, a sua suplente faz o L. Ou possivelmente não teria problemas em fazer o L. Ou a direita, realmente assim, bota o juízo no lugar, entende que os nossos deputados, eles não são mais ativistas, eles não são humoristas, eles têm um mandato a zelar. Existem milhões de pessoas no Brasil que estão esperando um trabalho sério por parte deles, porque a confusão, ela tá aí e eu acho que ela vai continuar crescendo. Ela vai continuar crescendo. É só ver o tipo de movimentação que está sendo feita e também o tom que o Dilma vem adotando. No discurso dele ontem, ele volta a atacar aí, né? Pregando nós contra eles. Aqui, ó. Lula disse que atos golpistas foram revolta dos ricos que perderam as eleições. Tá com raiva, viu?
Aí quando você clica na matéria, tá lá, né? Lula insiste na narrativa do nós contra eles e diz que atos golpistas foram revolta dos ricos. Aí fala, ó, ele repetiu o nós contra eles, que foi adotada ao longo dos governos petistas, e afirmou na manhã desta segunda-feira, dia 6, que os atos que resultaram na depredação da sede dos três poderes foram a revolta dos ricos que perderam as eleições. A declaração ocorreu durante a posse do Aloysio Mercadante, lá no BNDES. O pronunciamento do presidente, quase um mês após o ataque, marca o reforço de um discurso adotado nos 13 anos do PT no governo federal. Ao longo de 20 anos, a polarização estimulada pelo petista foi marcada por críticas do PSDB, MDB com Michel Temer, que assumiu o lugar da Dilma, e o governo de Jair Bolsonaro. Eleito com menos de 51% dos votos válidos, o Dilma buscou passar a ideia de que sua candidatura seria uma frente ampla contra Bolsonaro, o que é mentira. Ele nunca tentou fazer isso. Quem fez isso foi o Estadão, que agora finge reclamar. Após o triunfo nas urnas, falou em reconciliação dos brasileiros divididos pela política, afirmando não haver dois Brasis. Não foi bem assim não, ele falou que tem dois Brasis, mas ele deixou claro que não tem espaço para um tipo de brasileiro nesse país, o que guarda a bandeira. Desde a posse, porém, tem repetido a tática de Bolsonaro, aí tem que ver a Bolsonaro no meio, de falar para a base mais fiel. Uma coisa é falar para a base mais fiel, outra coisa é perseguir e pregar perseguição. Tem nada a ver com Bolsonaro, nada. Jornalista no governo Bolsonaro chorava porque Bolsonaro bloqueava em seu perfil particular nas redes sociais, perfis, como os jornalistas. O presidente me bloqueou. Esse era o choro. Aqui a gente está vendo um discurso contra uma parcela extremamente significante da população brasileira. Isso é preocupante. Demais. Governo Dilma agora impõe sigilo a imagens de vandalismo, da confusão. E olha que interessante essa matéria. Saiu na Folha de São Paulo, para minha surpresa. O governo do Dilma impôs sigilo sobre a íntegra das imagens dos atos de vandalismo registrados pelo sistema de câmaras do Palácio do Planalto, alegando riscos para a segurança das instalações presidenciais. No entanto, o desgoverno divulgou oficialmente trechos editados. A Folha entrou em contato através da Lei de Acesso à Informação e foi negado. Não pode ter os tapes na íntegra, porque pode apresentar algum tipo de risco, descobrir como é que funcionam as coisas. Não pode mostrar. Mas o Dilma forneceu trechos editados. Olha que interessante. Será que esses trechos editados têm algo especial? Aí você vê os trechos editados que não permitem analisar a atuação e eventual omissão das forças de segurança no dia 8. Não dá para analisar. Será que teve omissão do GSI, que está sob a tutela do governo? Será que teve algum tipo de omissão sobre, não sei, o Exército também está lá no governo? O Ministério da Justiça? Será? Não sei. A Folha também não sabe. Além, os trechos divulgados, editados, priorizaram passagens que ligam a imagem dos ataques mais fortemente ao ex-presidente Jair Bolsonaro. É aquela maquiagem do PT. Em uma das imagens de maior repercussão, um manifestante golpista usando uma camiseta com o rosto de Bolsonaro joga no chão o relógio, do lado do Dom João VI. Todo mundo já sabe dessa história. Só que aí veja, fontes que tiveram acesso a mais imagem das câmeras de segurança, no entanto, apontam que esse não foi o único manifestante a vandalizar o relógio. O item histórico chegou a ser recolocado no lugar, mas depois uma nova turba o jogou no chão novamente. O governo, no entanto, preferiu divulgar apenas a imagem do homem com a camisa que tem Bolsonaro nela. A Folha questionou a SECOM por que apenas os trechos editados foram divulgados e quais os critérios para selecionar quais trechos se tornaram públicos. Também foi perguntado por que apenas o trecho da destruição do relógio pelo manifestante com a camiseta de Bolsonaro foi divulgado, sendo que outras pessoas também vandalizaram. O governo não respondeu. O governo não respondeu e não vai. E não vai responder. Assim como o caso do ministro da Estrada, o governo não vai responder.
O Estadão não soltou nenhuma nota nova. Acho que desistiu. Tá falando aí, o Matheus Leitão desapareceu, não fala nada na Veja. O casal lá da Veja não fala nada. A coluna do Maquiavel não fala nada. O Robson Bonini não fala nada. A Clarissa não fala nada. O Guilherme Amado não fala nada. A Bruna Lima, que trabalha com ele, não fala nada. O Igor Gadelha não fala nada. O Gustavo Zucco, que trabalha com ele, não fala nada. O Ricardo Rangel não fala nada. Tá lá falando do cheque do cartão corporativo da Michelle, siliconado e... Vou falar isso. Cadê o Paulo Capelli? Não fala nada. Aí na conta da Mônica Berger não fala nada. A Júlia Scheib não fala nada. A Kátia Seabra não fala nada. O Zanini não fala nada. Não, acho que uma nota no Zanini. Só uma. Que foi lá. Não, na verdade nem foi. Foi uma nota lá do Poder, né? Que a Folha no geral. Não fala nada. Tá aí. Aí na Globo, a Bela Megali não fala nada. O Lauro Jardim não fala nada. O Bernardo Melo Franco não fala nada. A Miriam Leitão não fala nada. A Malu Gaspar, eu não vi isso no Gaspar, do Rafael Moura, que escrevem juntos. Nada. Quem que vai falar sobre isso? Cadê o Sérgio Roxo? Ninguém fala nada. Aí tá aí também. Não fala nada. Ninguém vai cobrar. É o que a gente tá adiante. A turma não tá pra brincadeira. Tá mais do que claro. Não estão pra brincadeira. Ou a direita realmente assim amadurece. A população tem que também fazer sua parte, né? Parar de defender algumas coisas que são indefensáveis. Pelo amor de Deus, né, gente? E os deputados Tabajara abandonar, né, a direita Tabajara. Falou, vou deixar de ser Tabajara agora, vou começar a trabalhar, né, com um foco maior. A turma não tá pra brincadeira. Vocês acham que eles também não estão de olhos abertos pra comissão de ética da Câmara? Só pro Senado. Só tô preocupado com o Senado. Pelo amor de Deus, né? Isso aqui, graças a Deus também. Essa aqui é uma notícia boa. Só pra não ficar só com notícia ruim. Isso aqui é... Acho que não vai dar nada. Mas não importa. Flávio Bolsonaro denuncia Randolph por confusão com o youtuber no Senado. Agora, né? E aí? O Randolph pegou um celular que não era dele. O youtuber que lá atrás, quando xingou o Bolsonaro, o Randolph, bateu palma. Bateu, né? Palma. Felizíssimo. Isso aí. Aí agora, não. Aí depois falando na postagem do Felipe Neto, falar, estou arrependido, porque eu sou xingado, sou perseguido o dia todo por essas milícias. Uma hora a gente perde a cabeça. O cara falou e perguntou numa boa pra ele sobre uma lei. Ele tomou o celular do cara. Aí, muito melhor do que lacrar nas redes, é isso daí. Quer fazer um comentário? Faz um comentário numa boa. São meus deputados aí. E toma uma ação real, contundente. Falar nas redes sociais, expor sua insatisfação não vai ajudar muita coisa. Isso daqui pode levar a algum lugar. Mas é isso. Vamos prestar atenção nos dobramentos. Quero ver o que a Veja vai revelar. Se é que vai revelar mais alguma coisa. Mas eu acho que essa história não vai parar por aí. Diante dessa matéria do que foi apresentado, meu amigo, vem confusão. Mas vem confusão mesmo. Mas vamos continuar. Vamos falar do desgoverno. O dia ontem foi ruim, bem ruim para eles, com várias falas que repercutiram muito mal em diversas alas, diversos setores, inclusive dentro da própria esquerda. Uma parte significativa da esquerda cada vez mais está colocando a mão na cabeça, falando, bicho, vai dar ruim, vai dar ruim demais. Aí você vê, ó, uma das falas que repercutiu bastante no dia de ontem foi do ministro do Trabalho, o Luiz Marinho. Ele falou que se a Uber quiser ir embora, que vai regulamentar, vai. Chamamos os Correios. Rapaz, tu já pensou Uber, o Correio fazendo Uber, o Correio. Não tem nem o que comentar, né? E é um absurdo, qualquer um que para e pensa. Eu acho que tem uma empresa que o brasileiro tem um... Quem já fez qualquer tipo de compra online tem uma certa raivinha, é os Correios. Demora. Como é que demora para chegar os produtos? No dia de ontem, o Dilma reclamou do Banco Central. Mais uma vez. Mas ele não se contém. É uma vergonha esse aumento de juro, diz Lula em novas críticas ao Banco Central. E, depois dele, toda a sua turma, segundo a Veja, de maneira coordenada. Olha só, o gabinete da picanha. O ataque coordenado de aliados de Lula ao presidente do Banco Central.
Eu vi a Gleice falando, eu vi o Boulos falando, eu vi vários perfis de esquerda pequeno, influenciadores, todo mundo tacando o pau no Roberto Campos. Gabinete da picanha, né? Esse é do bem. Esse é do bem demais. Mas você vê quem pensa tá começando a falar, cara, tá meio complicado. Tá meio complicado. Discurso do Dilma tem efeito reverso. Eleva a expectativa da inflação e pressiona juros. Óbvio que isso ia acontecer. Aí veja. O Josias, aquele carequinha lá da UOL, que odiava Bolsonaro. Odiava não, né? Odeia Bolsonaro. Fez o L com força. Escreveu. Sob Lula, rentista não perde por esperar. Ganha. O cara que fez o L tá criticando o Lula. Um crítico histérico de Bolsonaro. É necessário distinguir as forças que fazem parte da crise daquelas que se alimentam dela. Na série econômica, parecem ser a mesma coisa, mas não são. O juro alto, por exemplo, inibe o crescimento da economia, dando a impressão de que é a própria crise. Isso é falso. O governo, como se sabe, é financiado pela dívida pública. Se Lula e sua equipe econômica, sua equipe como um todo, na verdade, equilibrarem as contas nacionais e instituírem um mecanismo qualquer que sinalize apreço pela responsabilidade fiscal, a caldeira dos juros perde sua energia. Se o Lula fizer a parte dele, os juros se acalmam. E aí, né, a caldeira dos juros perde sua energia, e aí o Roberto Campos poderá fornecer matéria-prima para que Lula mude de assunto. Ano passado, vocês se lembram quantas semanas em consecutivo... Semanas não, né? Na verdade, foram vai ser várias semanas, porque foram vários meses. Vocês lembram ali no final do ano, ali do meio pro fim do ano, quantidade de meses seguidos, semanas consecutivas, onde a inflação foi revisada para baixo? Vocês devem lembrar disso. Vocês lembram também que no ano passado nós passamos o ano assistindo o PIB ser revisado para cima? Esse era o governo Bolsonaro. PIB crescendo, cada vez que era revisado, uma revisão maior. E a inflação, cada vez que revisava, caía mais. Estamos no Dilma. Na segunda-feira, o Boletim Focus, que é o termômetro usado pelo Banco Central para medir a temperatura do mercado, captou uma alta na projeção do índice de inflação pela 8ª semana consecutiva. A 8ª semana consecutiva. 8 semanas que a inflação está revisando para cima. E, rapaz, para onde que estamos indo? Para onde que estamos indo? Isso conspira contra as pretensões do Dilma. Quanto maior a inflação, maior os juros, que é para tentar controlar a inflação. O Banco Central mantém os juros nas nuvens porque sua missão é conter a inflação dentro da meta fixada pelo Conselho Monetário Nacional. Cada vez que Lula toca a corneta dos juros, ele envenena os indicadores econômicos. É como se conspirasse deliberadamente contra o investimento na produção. Sob Lula, os rentistas não perdem por esperar. Eles ganham. Aí vem o salto. Não sei se ele está com raiva porque ele estava cotado para assumir um cargo na picanhagem. Fez o L, é amigo do Galípolo, do Guilherme Melo. Isso é uma matéria pré-eleição, falava a Faria Lima progressista, jantar, o Faria Lima progressista acompanha a eleição. Aí tava lá a foto dele, né, com a calcinha assim, né, uma camisinha da Ralph Lauren, achando o belíssimo. Meu Deus, mas enfim. Aí o Felipe Salto fala o seguinte, ó, o Banco Central não coloca os juros num determinado patamar por voluntarismo. Não é que o Campos Neto ele tem raiva. Ah, eu tenho raiva do Lula, eu tenho raiva do povo brasileiro, eu vou aumentar os juros. Não, não é assim. Declarações como esta que o Dilma fez, né, afetam as expectativas, aumentam o custo de financiamento dos títulos do governo e acabam gerando o efeito contrário. Isto é, os juros sobem. Na primeira entrevista na Casa Nova, o economista, que também é colunista do Estadão, diz que o momento agora é de segurar todas as pressões. O espaço fiscal é zero. Não tem espaço para nenhum gasto e nenhuma renúncia fiscal adicional. E ele prevê um déficit de 120 bilhões, mesmo com as medidas de ajustes fiscais anunciadas pelo Haddad. O Haddad anunciou que ia fazer acontecer, achar não sei quantos... Vai ter déficit, 120 bilhões. No mínimo. Conhecendo o Brasil, o PT, pode botar em 150. 150 para fazer caridade. Ele alerta que é urgente
o governo apresentar um plano de médio prazo que vai além de reequilibrar o orçamento. Na sua avaliação, o anúncio de uma nova regra fiscal é para ontem. Não tem. O governo está perdido. Está só discutindo maluquice e querendo perseguir a oposição. Aí agora vem a Catanhede, ó. Colocou a foto do Lula. O que o Dilma 3 quer repetir? Os acertos do Dilma 1 ou os erros da Dilma Rousseff? Ainda não caiu a ficha, né, Catanhede? Ainda não caiu a ficha, mas vai cair. Não vai demorar. Não vai demorar. Aí temos a Mônica Bergamo, né? Essa não abandona o PT jamais. Presidente do Banco Central pode ser exonerado por descumprir metas de inflação e tem competência questionada pelo Dilma, viu? Não é porque é independente que não pode cair. Ó, as metas ali, acho que não cumpriu. Toma uma rasteira, viu? Turma tá começando a subir o tom. Se prepara aí, Campos Neto, que vem pra cima dele. Aí, sobre a questão da autonomia do Banco Central, a ala centrista do governo não respalda mudança, né, do status aí de independente. Diz que não tem espaço. Quem diz isso? PSD do Kassab, MDB do Baleia Rossi e União Brasil, não sei quem é o dono. Né? Tá perdido. É o Bivar, aí tem o Rueda, o Semineto, tem a turma do Almar. Quem é? Não sei. O que eu sei é uma coisa. As nomeações, as sabatinas para o Banco Central, elas passam pela CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Sabe quem que fica com essa comissão? Quem estava com ela? O PSD do Kassab. Sabe quem que está extremamente interessado em comandar a CAI? Humberto Costa. O PT quer colocar Humberto Costa. Será que tem alguma relação com o Banco Central? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que sim, pode ser que não. As comissões. Controle das comissões. Por lá passam as sabatinas. E aí, olha só. Uma matéria que vai fazer uma transição para outro assunto e que tem muito mais sobre brigas internas do que sobre o próprio Banco Central. Para entender essa matéria, tem que lembrar que durante a fase de transição já estava acontecendo brigas entre o Haddad, a Gleisi Hoffmann e o Aloysio Mercadante. A briga já estava rolando. Confusão grande. Tem uma ciumeira. Adicione isso. Aquela primeira... Acho que foi o primeiro Roda Viva do ano. Que foi quando o Rui Costa foi lá. E o Rui Costa falou que o Dilma poderia ser candidato à reeleição. Aí o pessoal falou, meu Deus, o que é isso? E aí depois disso saiu uma nota no Lauro Jardim falando que o Rui Costa não falou isso de forma aleatória, mas falou isso para meio que acalmar os ânimos e tentar baixar a temperatura interna dentro do PT, porque a briga tá feia. Haddad contra Gleisi Hoffmann e Aloysio Mercadante. O PT não é assim, a esquerda não briga, não é assim, gente. Aí eu quero essa matéria diz, a irritação de Haddad e da equipe econômica com as falas do Dilma sobre juros e Banco Central. Vocês viram ao longo aí dos últimos meses que pessoas foram impedidas de assumirem cargos porque criticou o Dilma. O Dilma não aceita críticas. Ele não aceita. De jeito nenhum. Ele quer ser tratado como Deus. Aí a matéria já coloca que o Haddad está conspirando contra ele. Fazendo fofoquinha. O ministro da Fazenda, o Haddad, e integrantes da equipe econômica mostram nos bastidores certa irritação com as frequentes críticas do Dilma à alta taxa de juros e ao Banco Central. Quando retornou do Fórum Econômico, lá em Davos, o Haddad se mostrou animado. A leitura do ministro foi que conseguiu passar os recados que queria, lá na Suíça. No entanto, após chegar ao Brasil e se deparar com as primeiras críticas do Dilma, a autonomia do Banco Central e a alta de juros, brincou com interlocutores dizendo que voltaria para Davos. Após a publicação da nota, o Haddad entrou em contato com a coluna e disse que repudia esse tipo de intriga. Olha o que eu falo pra vocês sobre nota plantada. Notinha plantada. Solta a nota falando isso daí. Solta a nota falando que solta. Se é verdade ou não, a gente não sabe. Mas a porrada vem e o pau come. E a desconfiança cresce. Afirmou ainda que se vê como um colaborador do Dilma.
com quem discute lealmente todos os assuntos. Olha como ele tem que se reafirmar que ele é leal, que ele apoia, que ele... Nossa, ele passa pano pra tudo. As críticas de Lula na seara econômica têm se intensificado. Haddad tá de fofoquinha no bastidor. Haddad, será? Aí você pega essa nota, saímos aqui do Banco Central e vamos falar de outro banco, BNDES. Ontem também, coluninha do Lauro Jardim. Posse de mercadante no BNDES foi muito prestigiada, mas a posse do mercadante foi mais do que prestigiada. Teve Lula, 10 ministros, quase todos os maiores banqueiros do Brasil e até Chico Buarque. Gente, o Haddad é o cara que conversa com os bancos agora. O cara tá falando que tava todos os banqueiros lá, todos, 10 ministros, até Chico Buarque. Só não teve o alto escalão do Ministério da Fazenda. Nem Haddad, nem o número 2, o Galípolo, foram. E aí, olha só. Se a matéria terminasse, o Haddad não tava, beleza. Ou então assim, faltou o Haddad, beleza. Mas a matéria tá fazendo questão de grifar o Haddad e o Galípolo. Isso não é à toa. Galera, assim, o país não tem uma agenda propositiva. O Brasil não tem mais uma âncora fiscal. Não tem. O governo revogou tudo, até a âncora fiscal do país. Estamos à deriva. Estamos à deriva no Oceano Atlântico. Quem vai resgatar o Brasil? E o que a turma tá fazendo? Querendo perseguir a oposição no Senado. Querendo perseguir a oposição em tudo que é jeito. E brigando entre si, já pensando em 2026. Esse é o PT. Este é o PT, o partido da picanha. E o Dilma não parou com o Banco Central. Continua falando várias loucuras. Mas antes, mercadante assume presidência do BNDES e defende parcerias na América Latina. Isso aqui é óbvio. Isso aqui tá rolando já. Lá foi na Argentina, né? Falar do gasoduto. Só que olha a fala do mercadante. Tem algumas palavrinhas gatilho. Ah, coloquei na outra. Aqui tem uma, mas a outra tá lá na frente. Eu só vou falar. Lá na frente de comenta. O nosso desenvolvimento passa necessariamente pela integração da América Latina, aquela ideia, né, Foro de São Paulo, e pela parceria com países do Sul Global. Essa expressão, tu já ouviu essa expressão Sul Global? Alguma vez na tua vida? Eu tô dizendo aqui não. Tu só ouve essa expressão se tu escuta a esquerda. Isso daqui é o que eu digo pra vocês, daquela história do mundo multipolar. Mas a gente volta pra isso daí. O presidente Dilma tem toda a razão quando diz que o BNDES tem que ser um banco parceiro no desenvolvimento e integração regional. O Dilma já deixou claro que tem interesse em usar o BNDES para financiar projetos de países parceiros na América Latina. Inclusive a possibilidade do governo brasileiro investir na construção do gasoduto da Patagônia, Argentina, né, que vai levar o gás ao Rio Grande do Sul. Aí vejam só. No discurso de ontem, o Dilma deu para mentir. Falou que o Brasil tomou calote por culpa de Bolsonaro. Não porque a picanhagem fez coisa errada. E foi desmentido por diversos setores. Um grupo que desmentiu foi a turma do antagonista. Acho que a turma tá gostando, né? Voltar a ser oposição. É fácil ser oposição contra o Dilma. É só falar o óbvio. Com o Bolsonaro tem que inventar história. Fake. Cuba e Venezuela não pagaram o BNDES por causa de Bolsonaro. Segundo o Dilma, Cuba e Venezuela não pagaram empréstimos porque o presidente Bolsonaro resolveu cortar a relação internacional com esses países e não teria cobrado a dívida. Briguei com você, não quero mais seu dinheiro. Para, que coisa de maluco. A informação, no entanto, é falsa. Dados apresentados pelo site do próprio banco, o BNDES, registra inadimplementos dos países vizinhos desde janeiro de 2018, quando Michel Temer ainda estava na cadeira presidencial. Aí o antagonista deixa o link para esse site que fala embaixo. A partir de janeiro de 2018, surgiram inadimplentos nos pagamentos de Venezuela, Moçambique e Cuba em um valor total de 554 milhões de dólares até 30 de junho de 2019. Aqui é a matéria da DW. 19 de setembro de 2018. BNDES diz que empréstimos a Cuba e Venezuela foram um erro. Sim! Até a Malu Gaspar, hoje de manhã, na verdade, desculpa. Hoje no primeiro minuto do dia, 00:01.
Documentos do governo Bolsonaro contradizem versão de Lula sobre calote da Venezuela. Cartas enviadas pelo Ministério da Economia mostram que governo Bolsonaro cobrou dívida que vem desde 2017. 2017. O cara tá lá falando que a culpa é de Bolsonaro. Olha a maluquice do discurso. Pessoal, o picanheiro médio que votou no Dilma achando que ia ganhar picanha, esse cara pode ficar de boa. Esse cara pode achar que tá tudo certo. É isso aí, Brasil. Faz o L. Agora tu acha que os setores importantes, que têm peso, que movimentam a economia, que geram emprego, que influenciam nas decisões do país, tu acha que a turma vê uma coisa dessa e pensa o quê? Bota a mão na cabeça e fala, vou sair do Brasil. Não dá, esse país vai quebrar. Vamos entrar na crise. A própria esquerda já tá falando disso. Que o Brasil vai entrar numa crise. A Veja fez uma nota. Qual é o país com o maior calote no BNDES? Segundo o próprio BNDES, até dezembro de 2022, o maior devedor? A Venezuela. 681 milhões de dólares. Milhões de dólares. O PT que fala aí, né, de recalcular os juros da dívida, né, uma auditoria da dívida. Pô, esse dinheiro aí dava para ajudar, né, a pagar essa dívida aí que o Brasil tem, que cresceu bastante na era petista. Cuba, 238 milhões de dólares. Ah, não, desculpa, eu falei bilhão, não. Falei bilhão, é milhão. Desculpa. 681 milhões de dólares. Seguida por Cuba, 238 milhões de dólares. E Moçambique com 122 milhões de dólares. Os três países ainda têm 569 milhões de dólares em dívidas a vencer com o Banco de Fomento. E o Dilma disse que vai pagar. Vamos ver. Vamos ver se vão pagar. BNDES pode repetir os erros do passado com empréstimos, dizem economistas. É o que eu acabei de falar. O Dilma pode falar para a plateia dele, para a turma da esquerda, mas tem uma parcela grande da população que já está vendo o que está acontecendo. Não é que eles vão se arrepender de fazer o L. Até pode. Mas eles vão tomar algum tipo de ação. Então, uma coisa que está me chamando a atenção também esse tempo é que o Alckmin desapareceu. Não fala mais nada. Não aparece. É como se o Alckmin tivesse assim, ó. Eu não participei dessa confusão, viu? Quer derrubar, derruba o Dilma. Se eu subir, a gente resolve. Bora ver. Aí você vê. O desgoverno tá preocupado em ajudar os amigos, né, com o BNDES. Até o Ciro Nogueira tá batendo no PT. Ele posta aqui uma nota do Valor Econômico. BNDES suspende desembolso em 9 programas de crédito rural. E o Ciro Nogueira fala, ó, dinheiro para ajudar o agricultor brasileiro a continuar produzindo o alimento que abastece 1 em cada 5 pratos de comida no mundo, não tem mais. Estamos sob nova direção. Quer ter apoio do BNDES para seu negócio? Melhor ir para a Argentina e abrir uma empresa de gás. Ontem o Mário Frias, ele assinou e está pedindo apoio. Precisa de 171 assinaturas para pautar a PEC do Daniel Freitas, deputado. Está lá, ó, assinei como coautor a PEC de autoria do deputado Daniel Freitas, que obriga que qualquer empréstimo do BNDES para outros países obrigatoriamente, né, passe pelo crivo do Congresso Nacional e não apenas de uma canetada da presidência. E deixa lá o número do documento para assinatura, etc. Tudo mais. Precisam de 171 assinaturas. Espero que trabalhe e consiga e tenha força de pautar e avançar com esse tema, que eu acho que é do interesse do Congresso, né? Ter mais poder sobre o orçamento. E olha só, além das críticas do Dilma, eu falei que tinha votado naquele discurso, né? Sul Global, quem disse isso foi o Luiz Mercadante, isso não é à toa. Ele falou mais coisas. A Veja captou parte do discurso. Veja se você... Não, olha essa manchete. O papel do BNDES na luta contra o racismo e pela igualdade de gênero. Uma instituição financeira preocupada com questões sociais. Vocês acham... Isso lembra alguma agenda para vocês? Uma agenda que está bem presente no mercado financeiro? Alguma agenda? A Luiz Mercadante assumiu nesta segunda a presença do BNDES e prometeu que o banco terá uma atuação inédita no combate a esses problemas.
A ideia de Mercadante é usar recursos do banco para apoiar empresas e iniciativas que tenham mulheres e pessoas pretas em seus comandos. O banco também abrirá novos concursos públicos com cotas, né, só para mulheres e negros, e criará um novo programa de estágio só para pessoas não brancas. A agenda de gênero e enfrentamento do racismo estrutural será parte da estratégia de negócio do BNDES. Tem rabo de SG, tem pata de SG, tem pelo de SG, late SG. Deve ser SG, né? Isso aqui não é a mesma coisa que, por exemplo, a B3 também está fazendo. Não, agora para a empresa poder estar listada aqui na B3, ela vai ter que ter seu conselho, né? Um grupo de minoria, aí vai ter que ter isso, aí vai ter que ter aquilo outro. Agora você só pode pegar empréstimo se você for SG. Olha que interessante. Eu fico pensando, né? Sei lá, se for uma empresa pequena, bem pequena, mas que queira bater na porta do BNDES e for uma empresa, por exemplo, familiar. Sei lá, a mulher toma conta dos filhos e, sei lá, quem toca o barco é o pai, com os filhos, os primos, o tio. Só tem homem. Aí essa empresa não vai ter vez, né? Uma empresa familiar, porque não tem mulher. Se for todo mundo branco, pegar um exemplo. Será que esse é o caminho certo? Olha como o desgoverno está avançando com a agenda SG de uma forma assim absurda. Absurda. Papinho, né, que veio lá de Davos encomendado. Só que ele foi além. O Mercadante ele não parou aí. Falta alguma coisa. A questão, o S do SG está sempre aí. A governança, esquece por hora. Agora tem outra letra, né? A letra E. Environment, meio ambiente. Essa não pode ficar de fora. Discurso da posse do BNDES. Eu fui lá ver o discurso na íntegra, né? No site oficial do BNDES. Olha o que o Mercadante disse, em 4 parágrafos. Senhoras e senhores, nosso planeta não tem chance de sobreviver e de prosperar se o sistema econômico e financeiro não mudar radicalmente para enfrentar a emergência climática e social. Estamos muito perto de uma catástrofe ambiental sem retorno e a tragédia social está em toda parte. Precisamos enterrar de vez o obtuso negacionismo climático que nos tornou o grande vilão ambiental do planeta. Nós somos o grande vilão. O Brasil é o grande vilão. O Brasil que, segundo a esquerda, não tem indústria. Ou seja, não está emitindo, não tem chaminé jogando carbono na atmosfera. O Brasil que tem mais de 90% de sua matriz energética de fontes renováveis. Nós somos os vilões. O país que tem o Código Florestal, um dos mais restritos do mundo. Nós somos o vilão. Nós. O Brasil. O país que para você minerar é a coisa mais difícil do mundo. Nós somos os vilões. Tá de brincadeira comigo, pô. Esse cara que odeia o Brasil. Esse cara é inimigo do Brasil. Como é que eu quero ter coragem de falar uma coisa dessa? O BNDES precisa apoiar a transição justa para a economia de baixo carbono. O peão não está conseguindo comprar um motor novo para sua fábrica. E o cara tá me falando de economia de baixo carbono. A prioridade é inacreditável. Bem como promover a inclusão produtiva e a reurbanização inteligente. Visando construir as cidades do futuro. Cidade do futuro. No Maranhão, o ministro do governo do PT pegou a verba dele do orçamento secreto, mandou pra cidade, que a irmã dele é prefeita, onde 1/3 da população mora em rua que não tem terra. Não tem terra pra um caralho. E aí eles fez um asfalto que passa por onde fazendo a família dele. E o maluco tá me falando de cidade do futuro. O brasileiro não tem esgoto. E o cara tá me falando de cidade do futuro. Meu Deus, isso aqui me dói. Essa agenda é uma das coisas mais absurdas que eu já vi na vida. Mas beleza, aí vem. Transitar para a economia de baixo carbono com empregos verdes e de baixa emissão imperativo que orientará a estratégia do banco. Eu comentei sobre isso. Quem tá lá no conselheiro? Aquela Isabel Teixeira. Estava cotada para ser a autoridade climática. Consultora lá na ONU. Ficava lá de rivalidade com a Marina Silva. É a mesma coisa. Meu Deus do céu. É para isso que quer mudar a lei das estatais. Pro Mercadante. Esse é a esquerda que vai reindustrializar o país. Meu Deus do céu. Assim, como as pessoas não estão acordando pro que está acontecendo e o que está vindo.
Deixa eu adiantar, porque eu quero botar outra matéria. Eu tô falando nervoso já. Dá uma pausa aqui só nessa parte de meio ambiente, que eu falei que eu queria voltar no sul global. Senhoras e senhores, a grande liderança internacional do presidente Lula reposicionou o Brasil no mundo. Olha só, um reposicionamento, é um primeiro momento. E abriu uma janela de oportunidades para explorarmos uma nova configuração geopolítica planetária. Essa palavra geopolítica vocês já escutaram, mas ela não faz parte dos debates da direita. A direita não fala geopolítica, é uma palavra que tá, ela é muito mais no debate da esquerda. Isso aqui não é aleatório. E depois ele fala do sul global. O cara tá falando o que eu tô falando para vocês. Eles também querem, de alguma forma, promover essa nova ordem. BRICS expandido. Já falei, isso não necessariamente é algo ruim para o Brasil. Você mudar, você não bater continência para tudo que vem da União Europeia, da ONU, dos Estados Unidos. Mas quem garante que isso aqui vai trazer algo tipo melhor? Só porque você não vai bater continência para um lado, você vai bater continência para o outro. Mas para o Brasil, qual é o ganho? Qual o ganho para o Brasil? Porque, pelo visto, todo o que existe de pior na agenda ocidental, atlanticista, como a esquerda diz, eles estão abraçando, colocando debaixo do braço. Aí veja, a turma está falando em economia de baixo carbono. O que é que gasta, o que é que emite mais carbono? Caminhões ou trens? É o caminhão. O caminhão emite mais carbono do que um trem. O desgoverno não quer construir a Ferrogrão. A gente vai lembrar esse caso rapidinho. Só que antes, vamos voltar para os motores a combustão do caminhãozinho. Não faz sentido estimular combustível fóssil. É? Diz o executivo da Raízen, submp. Produtora de etanol. Olha o subtítulo. A Raízen é prejudicada por medida provisória que estendeu a desoneração dos combustíveis. A Raízen não quer que o combustível fique barato, porque ela vai ser prejudicada. É o que diz a Natália Portinari. Rubens Ometo, você lembra desse cidadão? Empresário, doador do PT, também de Bolsonaro, é controlador indireto da Raízen. Ele é controlador da Cosan, que é sócia da Raízen, junto com a Shell. Maior doador da eleição do ano passado, Ometo foi o primeiro empresário a ter uma agenda com o Dilma neste ano. Nos próximos anos, a Raízen tem empréstimos com o Banco Nacional, tem com o BNDES para quitar nos próximos anos, que somam cerca de 330 milhões de reais. Rubens Ometo. A Raízen, que ele manda indiretamente, não quer ver o combustível barato, quer que volte a ser onerado. Vamos lembrar do Ferrogrão? Renan Filho defende Ferrogrão contra o nome e diz que ouvirá Marina Silva. Isso foi dia 18 de janeiro. Dia 24, Ferrogrão não é prioridade. Nessa matéria, que o Lauro Jardim falava que não era prioridade, último parágrafo. Além dos questionamentos ambientais que são fortes, o Ferrogrão é também centro de uma briga de pesos pesados do setor. O grupo Cosan, dono da Rumo, faz forte oposição ao projeto. Você tira suas conclusões a partir de agora, porque não precisa explicar mais. Tá vendo aí, a Raízen, né, tá achando ruim combustível barato. A Ferrogrão não saiu do papel. A Raízen está usando olha só, a Raízen está usando o argumento ESG para justificar encarecer o combustível. Porque é combustível fóssil. Eles vendem etanol. Oh, é tão melhor, né? Muito melhor. Nossa, sensacional. Salvamos o planeta. Tá bom. Aqui é só para lembrar, né? Como foi a conversa do Lula e do Rubens Ometo. Primeiro empresário a ter agenda privativa com Dilma, Ometo, né, apresentou ao Dilma um plano bilionário de investimentos da Cosan nos setores de energia, Raízen, infraestrutura. O empresário também tratou de problemas no setor de combustíveis. Foi mesmo, é? Vou ler de novo. O empresário também tratou de problemas no setor de combustíveis. Onde a sonegação fiscal é uma festa. Só isso que ele tratou. Tá bom. Esse é o Brasil. Da picanha, do L.
Difícil, pessoal. Difícil. Isso aí eu comento depois. Que já bateu uma hora aqui. Vai bater. A turma é que finge proteger o meio ambiente. Cara, estamos indo pro abismo de maneira cada vez mais acelerada. E a turma não tá percebendo. Quer dizer, estão percebendo, né? Mas ainda tem muita gente dormindo. Tem muita gente que ainda tá dormindo. Aqui estão os links do vídeo de hoje. E é isso. Se gosta do meu trabalho, posta no meu canal. Tem um plano de valeu, tem um peito na descrição. Eu vou mandar o áudio lá do Delgatti Neto no Telegram. Vocês podem baixar, ouvir com calma. O áudio tá todo legendado. O link tá aqui na descrição também. Agora, esse assunto aqui, pessoal, a questão do ESG, olha quanto tempo a gente tá comentando sobre isso. Olha quanto tempo tá comentando sobre isso. É um assunto que os deputados, eles vão ter que chegar a algum tipo de, sei lá, de entendimento mínimo para saber como combater isso. Você tá vendo quais são os argumentos que eles usam? Ah, não, temos que combater os combustíveis fósseis. Não, olha só, gasolina barata, não, isso é ruim pro planeta. E pro bolso do povo? Não. Olha olha para que o BNDES pode vir a ser utilizado. Olha que tipo de agenda eles estão tentando emplacar. Tudo em nome de salvar o planeta. Isso para mim é extremamente preocupante. E é isso, já falei demais. Só a última notícia, que não tem a ver com notícia. Tô postando uns vídeos com frequência lá no outro canal, no Talking Show. O link tá aqui na descrição. Devo postar hoje mais tarde um papo que eu bati com um amigo meu que voltou do Brasil. A gente conheceu acho que quase uma hora, a gente postou lá, foi um monte de maluquice. E eu acho que eu devo gravar com ele depois, ou ao vivo depois, tipo uma espécie de podcast. Ele deve ficar aqui até o final da semana antes de ir pro interior. E aí, sei lá, tava me contando várias coisas do Brasil, né? Estando aqui, vendo de fora é uma coisa. Indo lá, vendo de perto, batendo papo é outra. Eu acho que é um papo interessante. Era só isso daí mesmo, só pra avisar. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. E agora eu fui.